Os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, pelos quais nos é dada a vida divina. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Silvano, pároco desta paróquia, Reverendíssimo Padre Gabriel, reverendas irmãs, prezado seminarista Rafael, caros paraninfos do dia de hoje, meus amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Neste quinto dia do nosso novenário, em preparação para a festa do Senhor Bom Jesus crucificado, gostaria de meditar com os senhores sobre os sacramentos da iniciação cristã. Entretanto, surge uma primeira dificuldade. Antes de falar sobre estes sacramentos, é preciso falar sobre os sacramentos de um modo geral. Os sacramentos, como descrito no Catecismo da Igreja Católica, são sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, pelos quais nos é dada a vida divina. E para explicar esta frase contida no Catecismo, nós poderíamos pensar, por exemplo, quando o padre joga água na cabeça da criança no dia do seu batismo. Ele não está simplesmente jogando a água para lavar a cabeça da criança, mas esse jogar a água, esse gesto de lavar, é um sinal da graça de Deus. Assim, ao jogar a água na cabeça da criança, ela é purificada não da sujeira do corpo, mas da alma. Deus como que utiliza desse pequeno gesto, desse sinal, para nos dar a sua graça. E desse modo, acontece com todos os outros sacramentos. Eles dão a graça de Deus e um fruto próprio de cada sacramento para aqueles que estão preparados para o receber. Além disso, é importante ressaltar que os sacramentos são instituídos por nosso Senhor e confiados à Igreja. Nosso Senhor, Ele se encarnou, Ele veio a esse mundo, viveu no nosso meio. Entretanto, Ele não poderia ficar aqui embaixo para sempre. E por isso, Ele nos deixa os seus sacramentos. Como certa vez disse São Leão Magno, quod in Christo visibile fuit, in sacramentis ecclesiae transit. Aquilo que era visível em Cristo passou para os sacramentos da Igreja. Jesus sobe aos céus no dia da ascensão, mas Ele não nos deixa sozinhos. Ele nos dá a Igreja e Ele nos dá os sacramentos, que continuam sua presença nesse mundo, especialmente a Santíssima Eucaristia. Entretanto, dentre os 7 sacramentos que nós temos, 3 são chamados sacramentos da iniciação cristã. E são eles o batismo, a confirmação ou crisma e a Eucaristia. Recebem esse nome, pois constituem o fundamento, as bases da vida cristã. Como nos diz também o Catecismo da Igreja Católica, através desses sacramentos são lançados os alicerces de toda a vida cristã. Quase que existe uma analogia entre a nossa vida natural e a vida sobrenatural, a vida da graça. Assim como um dia nós nascemos nesse mundo, pelo batismo, é como se tivéssemos um novo nascimento. Nascemos para uma nova vida, para a vida da graça.
somos limpos do pecado e nos tornamos filhos de Deus. Nos tornamos a habitação da Trindade, do próprio Deus. Assim como um dia nós fomos crescendo, sendo fortalecidos e nos tornamos adultos, pelo sacramento da crisma, nós somos como que, de fato, fortalecidos. Nos tornamos não só filhos de Deus, mas soldados de Cristo. Pela graça do Espírito Santo que vem a nós, somos feitos quase que adultos de fato diante de Deus. E da mesma forma que temos o alimento aqui embaixo, que nos sustenta, que nos dá saúde, nos faz crescer, desenvolver e nos mantém vivos, assim também nosso Senhor nos deixou a Eucaristia, que é Ele próprio, o próprio Cristo, para nos servir de alimento e de sustento da nossa vida sobrenatural, quase que em antecipação da vida eterna que um dia virá. Para exemplificar melhor estes 3 sacramentos da iniciação cristã, gostaria de convidar os senhores a ouvir uma história. Um homem, ele tinha 4 filhas. E um belo dia, ele estava cuidando do seu jardim e ele entregou um galho de roseira para cada uma de suas filhas, para que elas plantassem aquele galho no quintal, dali pudesse nascer uma roseira e cada uma de suas filhas tivesse participado do seu jardim. Entretanto, somente 3 dessas 4 filhas pediram ajuda ao pai para ir até o quintal plantar. Elas foram até o quintal e o pai, chegando lá, as ajudou preparando o galho, as ajudou preparando a terra e as ajudou a plantar aquela que seria uma roseira no futuro. Uma das filhas, entretanto, deixou o galho dentro de casa e não plantou como suas 3 irmãs. Após certo tempo, as 3 que foram lá com o pai e plantaram suas roseiras, tiveram a felicidade de ver as roseiras florescerem. Entretanto, logo o pai avisou as meninas: é preciso colocar um sustento, uma estaca que sirva de base, de sustentação, para que quando as roseiras crescerem, elas não entortem por causa do vento, elas possam crescer retas e dar rosas no futuro. Entretanto, como no primeiro caso, aqui das 3 irmãs, só 2 escutam o conselho do pai e só 2 pedem a ajuda e deixam que ele as ajude a colocar a estaca. Obviamente, o que acontece é que a roseira dessa terceira, que não colocou a estaca, depois de um tempo, por causa do vento, tombou, teve suas raízes danificadas e, consequentemente, não teve o seu desenvolvimento. Por fim, o pai alertou as 2 filhas, que o tinham ouvido até aquele momento e tinham feito tudo o que ele havia mandado, que era preciso estar atento às necessidades da roseira. Eles moravam em um local muito quente e muito seco, e por isso era preciso estar sempre atento para que a terra estivesse úmida, para que nenhum bicho viesse e danificasse a roseira. Então, o pai sempre ia lá e as ajudava a regar a roseira e disse para elas: minhas filhas, agora vocês têm que continuar. Entretanto, depois que o pai deixou a encargo delas, somente uma continuou tomando conta da roseira, somente uma continuou molhando a roseira. Não preciso nem dizer na verdade foram só 3 roseiras, né? Das 3,
qual foi a que ficou mais bonita, qual foi a que deu mais rosas. Assim acontece conosco. Pelo batismo, somos como que plantados no jardim da igreja. Nascemos para uma vida nova. Muitas vezes, além de receber a graça, ainda recebemos a ajuda e não precisamos fazer nada. Quase que só aceitar. Quase que só estar ali presente. Provavelmente, isso aconteceu para muitos de nós, que fomos batizados ainda pequenos. Provavelmente, nossos pais e padrinhos que plantaram aquela roseira. Entretanto, passado o tempo, é preciso que nós vivamos como batizados. Um dia, nossos pais cuidaram de nós, mas depois que crescemos e nos tornamos adultos, nos tornamos também responsáveis pelas nossas ações, por nossas escolhas, por nossa vida. Pelo sacramento da crisma, nós recebemos a sustentação do Espírito Santo e a sua ajuda para nos mantermos firmes na fé. E aqui também, muitas vezes, além do auxílio da graça, recebemos o auxílio daquelas pessoas que nos são próximas. Da nossa mãe, do nosso pai, que nos levava até a igreja, do nosso padrinho que nos convidava a continuar indo na igreja, e assim recebemos o sacramento da crisma. Entretanto, é preciso trabalhar, é preciso viver para ser santo, é preciso viver a santidade e procurar ser verdadeiro soldado de Cristo. Não basta se preocupar somente com a vida aqui embaixo, mas é preciso se preocupar com a vida sobrenatural que nós ganhamos de Deus. Finalmente, pela Eucaristia, nós recebemos a água viva, o alimento contínuo que nos nutre e nos faz florescer. Quando éramos pequenos, nossos pais tomavam conta para que não esquecêssemos de nos alimentar. Não preciso nem perguntar, acho muito difícil que alguém se esqueça, talvez de uma refeição seja possível, mas de ficar o dia todo sem comer por esquecimento, eu já acho um pouco complicado. Ninguém deixa de comer porque esqueceu. E quantas vezes nós esquecemos? Esquecemos de dar alimento à nossa alma. Quantas vezes a deixamos sem alimento, às vezes por dia, às vezes por meses. Em analogia com a história, só quem se lembra de molhar sua roseira diariamente alcançará flores e frutos viçosos. Só quem comunga o Santíssimo Corpo de Nosso Senhor continua a receber o alimento divino que sustenta e fecunda a alma. Por isso, amados irmãos, vivamos o nosso batismo como verdadeiros filhos de Deus, conscientes da nossa dignidade e da nossa missão. Sejamos soldados de Cristo pela força do Espírito Santo recebida na crisma, testemunhando nossa fé com coragem e caridade diante do mundo. E, sobretudo, busquemos com zelo a Eucaristia, que é o próprio Cristo, que nos sustenta com seu corpo e com seu sangue. Que o Senhor bom Jesus crucificado, que nos deu esses sacramentos, e a Virgem Maria, sua Mãe Santíssima, nos sustentem no caminho da santidade concreta e cotidiana. Que possamos ser, com a graça de Deus, verdadeiros cristãos em toda parte e em todo o tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.